Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o BH e hoje eu tô aqui para analisar brevemente as entrevistas do Lula e do Bolsonaro ao Jornal Nacional. Eu quero mostrar algumas diferenças da postura dos jornalistas frente a cada um dos candidatos. Algo que, na minha opinião, não era para acontecer, pois o público merece ver todos os candidatos sendo questionados igualmente pelos seus atos e pelas principais polêmicas de seus mandatos. Mas isso não aconteceu. Acho que ficou bem claro que a Renata e o Bonner deram uma boa passada de pano pro Lula e foram bem combativos com o Bolsonaro. O que se tinha intenção de ajudar o Lula, não sei se deu certo. Porque na minha opinião ficou tão escrachado que só mostrou a falta de credibilidade da emissora em tratar desses temas, sempre enviesando a informação e não apresentando nenhuma imparcialidade. Tentaram ajudar o Lula e acabaram criando mais munição para a militância bolsonarista. No máximo, acredito que essa estratégia funcionou para aqueles desinformados que só buscam fonte de informação na TV aberta, ou seja, uma faixa cada vez menor da população. Enfim, como brasileiros, eu acho que a gente merecia ver uma análise imparcial do tema, mas o que tivemos foi uma clara militância. Lamentável. Mas é isso, pelo menos a gente tem a internet, bora pra análise. Recados importantes. Como eu tô com gripe, eu vou gravar apenas minha voz mesmo. E quando eu for utilizar alguma mídia da Globo, eu vou alterar som e imagem, porque eles estão derrubando todo mundo por aí. Mais uma prova de como são retrógrados e não acompanham a evolução da sociedade. Outra coisa, minha intenção não é fazer uma análise favorável ao Bolsonaro, mas pode parecer às vezes graças à forma imparcial que a Globo fez a entrevista. E é o que eu pretendo mostrar aqui. Não vou me focar tanto na resposta dos candidatos, mas sim nas perguntas feitas a eles. Enfim, dados os recados, vamos para o primeiro ponto. A primeira coisa que eu quero destacar é que dos 40 minutos das entrevistas, Bolsonaro falou por 25 e Lula por 30 minutos. Ou seja, Renata e Bonner falaram por 5 minutos a mais com o Bolsonaro do que com Lula. E você deve ter percebido que muito desse tempo foi utilizado para, antes das perguntas, eles trazerem uma camada de narrativa, criando uma armadilha que, ao responder, o Bolsonaro iria parecer estar validando o que foi dito pelos jornalistas. Uma estratégia básica e suja de argumentação utilizada várias vezes durante a entrevista. E no caso do Lula, esse tempo foi muitas vezes dedicado a corroborar com a narrativa, levantando a bola pro Lula cortar. E eu vou provar isso para vocês no segundo ponto. Segundo ponto, o início das entrevistas. Começando pelo Bolsonaro. Nós vamos começar a entrevista com um assunto que tem mobilizado os brasileiros. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Bom, aqui o Bonner levanta 3 assuntos importantes: Supremo Tribunal Federal, Sistema Eleitoral, /urnas eletrônicas e democracia. Porém, ele faz isso já dando a entender que as opiniões do Bolsonaro são erradas antes mesmo dele responder, construindo a pergunta como se o STF estivesse correto, o sistema eleitoral não tivesse falhas e a democracia fosse plena no Brasil. Mas nós sabemos que o Supremo está há tempos passando dos limites e é necessário enfrentá-los e limitar o seu poder, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que muitos consideram como um grande risco à democracia, o que Bonner ignora. E sobre o sistema eleitoral ser confiável ou não, isso é uma questão complicada. Antes das eleições, as urnas passam por diversas checagens pelas mais diversas instituições, como a Polícia Federal, OAB, Ministério Público e Forças Armadas. Eles pegam aleatoriamente algumas urnas e fazem a checagem. Mas como dito pelo Bolsonaro na entrevista, o PSDB realmente não conseguiu fazer uma auditoria externa em 2015, o que é um problema. Então eu acho que o sistema poderia sim passar por algumas alterações, como o voto impresso acoplado, que permitiria uma contagem posterior de forma fácil. Mas enfim, não entendo muito sobre esse processo para me aprofundar, mas eu acho que a gente deveria encarar ele de forma mais neutra, não como o Bonner faz, dando a entender que ele é perfeito e infalível e que o Bolsonaro tá duvidando à toa, e nem mesmo como o Bolsonaro faz, utilizando de marketing ou incitando a revolta, como fez o Trump nos Estados Unidos. Próximo ponto: golpe e democracia.
Existem especulações que o Bolsonaro poderia tomar o poder se perdesse a eleição, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Sei que o Bonner tremeu de medo e nos resta esperar para ver, mas eu acho difícil de ser colocado em prática para tanto alarde assim. Resumo, pontos negativos do começo da entrevista até aqui. Ficou parecendo que o Bonner quis colocar a narrativa de Bolsonaro golpista e antidemocrático, sem nem mesmo levar os pontos dele em consideração, como o próprio STF abusando do poder. Ou seja, Bonner agiu criando armadilhas ao invés de só questionar com fatos. Porém, pontos positivos. Questionou Bolsonaro sobre o STF, sobre as urnas e a possível criação de um terreno para golpe, que são temas polêmicos e importantes. Logo, foi bom para nós entendermos e ouvirmos as respostas do atual presidente. Agora vamos para o início do Lula, onde tudo foi bem diferente. E aqui a gente teve, na minha opinião, o começo de entrevista mais ridículo. Exatamente ridículo que eu poderia imaginar. Obrigado por ter vindo, candidato. E nós vamos começar então essa entrevista a partir de agora, contando o tempo, e vamos começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB e o PP. Candidato, como é que o senhor vai convencer os eleitores de que esses escândalos não vão se repetir? Olha, primeiro eu acho importante você ter começado esse debate com essa pergunta. Essa pergunta foi simplesmente um absurdo. Bonner diz que Lula não deve mais nada à justiça, fazendo parecer que ele é inocente, sendo que existem evidências claras que Lula se beneficiou de favores das empresas OAS e Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras nos casos do sítio de Atibaia e do Triplex. Lula nunca foi absolvido. O que aconteceu foi uma manobra jurídica do STF que anulou a investigação de Curitiba. Ou seja, existem dezenas de provas legítimas protocoladas no processo que foram ignoradas no questionamento do Bonner. E eu posso trazer aqui vários exemplos, mas vamos nos ater ao básico mais fácil de vocês entenderem. Primeira coisa, foi encontrado pela Polícia Federal um documento do compromisso da compra do Triplex na casa do Lula. Além disso, tem fotos do Lula no Triplex não reformado, junto com Roberto Moreira, diretor de incorporação da OAS, e Léo Pinheiro, então presidente da OAS. Lembrando, OAS é uma construtora condenada por superfaturar obras ligadas à Petrobras e desviar dinheiro das obras para o PT, acusando o então presidente de favorecimento dos contratos na Petrobras para enriquecimento ilícito. E esse Léo Pinheiro tem 5 condenações pela Lava Jato, já foi preso e já cumpriu muita pena. Então explica, por que o Lula estaria com esses caras dentro do Triplex se não foi para cobrar propina? São simplesmente diretores da empreiteira acusada de favorecimento ilícito de contratos com a Petrobras, visitando uma casa com o Lula. Enfim, diversas reformas foram feitas nesse Triplex, custando o equivalente a R$770 mil, e foi tudo pago pela construtora, que não fez nenhuma outra obra no prédio, exceto nesse apartamento, nesse Triplex visitado pelo Lula com esses caras. E além disso, como se não bastasse, houve uma visita posterior às reformas pela mulher do Lula, Dona Marisa, e pelo filho do Lula, Fábio Luiz, juntamente, novamente, com o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, segundo o depoimento de Armando Magri, sócio da empresa de engenharia contratada pela OAS para fazer a obra no apartamento. E também foram encontradas mensagens entre Léo Pinheiro e Paulo Gordilho, 2 ex-presidentes da OAS. Abre aspas para a mensagem. O projeto da cozinha do chefe tá pronto. Chefe seria Lula. Se marcar com a madame, Marisa, mulher de Lula, pode ser a hora que quiser. Cara, só não vê quem não quer. E depois de tudo isso, Lula nega ser dono do Triplex. E o Bonner perde a oportunidade de jogar essas provas na mesa e ver a reação dele. Ele simplesmente ignora as evidências que ligam ele a esse e outros escândalos de corrupção e constrói a narrativa de Lula inocente com base na manobra jurídica, cometendo um grande desserviço à população e às eleições de 2022, uma verdadeira manipulação suja dos fatos. Ele criou uma narrativa de Lula inocente e escondeu todo esse background, escondeu tudo o que aconteceu em anos de investigação, que inclusive foi noticiado por ele mesmo no Jornal Nacional. E depois disso, como se não bastasse a cara de pau, ele ainda faz a pergunta deixando a entender que o Lula não teve nenhuma culpa nos escândalos de corrupção da época. O senhor não deve nada à justiça.
mas houve corrupção na Petrobras. E, segundo a Justiça, com pagamentos a executivos da empresa, a políticos de partidos como o PT, como o então PMDB. Deixando a culpa em aberto apenas para os políticos do PT. O que é um absurdo, sendo que o diretor da Petrobras na época, condenado por corrupção, foi nomeado por ele, em pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é esse cara? Paulo Roberto Costa, o primeiro delator da Lava Jato, que confessou vários crimes, incluindo a movimentação de milhões de reais para a campanha de Dilma Rousseff. E é isso, realmente, o começo de entrevista mais vergonhoso e cara de pau que eu poderia imaginar. Resumo, pontos negativos, manipula os fatos para dar a entender uma narrativa em que o Lula não tem envolvimento ou conhecimento dos esquemas de corrupção que ocorriam no seu partido durante o seu mandato e por pessoas nomeadas por ele para a Petrobras, e ele questiona de forma indireta e ridícula sobre corrupção ao invés de apontar os fatos. Pontos positivos, não encontrei. Bom, próximo ponto que eu vou trazer aqui. Agora eu vou questionar o teor geral das perguntas e listar o que foi perguntado e o que poderia ter sido questionado aos candidatos. Começando pelo Bolsonaro. Apesar da forma tendenciosa como as perguntas foram feitas, eu gostei dos temas abordados, que mesmo que fúteis às vezes, representaram as maiores polêmicas do governo que dominaram a mídia nos últimos anos. Então foi ótimo ver o Bolsonaro questionado por esses temas. Assim, tivemos a oportunidade de analisar suas respostas e ver as suas reações. Enfim, foi comentado em ordem cronológica na entrevista do Bolsonaro: 1. Embate do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. 2. Apoiadores pró-Bolsonaro pedirem o fechamento do Congresso. 3. Defesa do tratamento precoce contra a Covid-19, críticas ao lockdown e atraso dos respiradores e oxigênio em Manaus. 4. Atraso na compra das vacinas Pfizer. 5. Economia e propostas de campanha não cumpridas, pontuando a pandemia e a guerra, o que me surpreendeu ele fazer isso. 6. Mudança de postura em relação a alianças com o Centrão. Pontua aqui que eu entendo a necessidade de articular com o Centrão para se ter governabilidade, mas eu ainda acho que o Bolsonaro deu cargos demais e aprovou reformas de menos, o que poderia ter sido melhor pontuado. 7. IBAMA e tretas ambientais. 8. Troca de ministros da educação. Aqui eu acho que outras trocas e nomeações também poderiam ter sido abordadas. 9. Interferência na Polícia Federal, possivelmente para evitar investigações aos filhos, o que também podia ter sido mencionado. E vale dizer que o Bolsonaro é recordista em interferência na Polícia Federal, tendo interferido na instituição muito mais que os presidentes anteriores. Concluindo, eu gostei dos temas abordados, apesar de não gostar da forma tendenciosa com que as perguntas foram feitas, tentando criar várias armadilhas. Agora sobre o Lula. Infelizmente não foi tocado diretamente nas maiores polêmicas envolvendo o petista. E quando foi, fizeram de forma ampla e indireta, sem apontar os fatos. Por exemplo, falando de corrupção sem citar os escândalos especificamente e suas provas contra ele. E os assuntos abordados em ordem foram esses. 1. Crítica à Lava Jato e planos anticorrupção. O cara perguntou para um corrupto como ele vai combater a corrupção, como se não fosse culpa dele o que aconteceu no governo dele. Realmente tirou a população para palhaço. Segundo assunto, lista tríplice e interferência na Polícia Federal. Vale ressaltar aqui que o Lula disse que não interferiu na Polícia Federal, mas ele fez isso em 2007, quando seu irmão Genival Inácio da Silva foi investigado na Operação Checkmate, que investigava a máfia dos caça-níqueis. Mas ninguém dos 30 jornalistas que provavelmente estavam no ponto com o Bonner teve a capacidade de pesquisar para questionar isso na hora. Ou será que não teve vontade mesmo? Bem estranho, mas enfim, vamos continuar. Terceiro assunto, críticas ao governo Dilma e planos para economia. Única parte razoável da entrevista e com algumas perguntas decentes. 4. Centrão, negociações e articulação. Aqui poderia ter sido mencionado o maior esquema de compra de parlamentares do mundo feito pelo Partido dos Trabalhadores, que foi o Mensalão. Basicamente uma ditadura com a compra de parlamentares, mas esqueceram de mencionar, né? 5. Aliança com Alckmin. 6. Agronegócio e MST. Aqui vai, tivemos bons questionamentos. E por último, 7. Ditaduras da América Latina e política internacional. Isso aqui foi ridículo, talvez a pior parte da entrevista pra mim. Eles simplesmente deixaram um tema importante pro final e com pouco tempo pra ser questionado, e ainda faz a pergunta já respondendo pro Lula. Se liga só. Dá pra fazer mais uma perguntinha? É sobre política internacional. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Cara, como assim e o senhor evita criticá-los? Evita criticá-los. Ele defendeu abertamente regimes autoritários de esquerda nos últimos anos. Bola fora
isolada e sem noção do Bonner. O Lula recentemente passou pano para a ditadura de Daniel Ortega da Nicarágua, comparando ele com Angela Merkel da Alemanha, que nunca prendeu nenhum opositor. Também já declarou que a Venezuela é uma democracia e apoiou o regime cubano, dois países estagnados em pobreza e caos político institucional. Enfim, concluindo, diferente da entrevista com Bolsonaro, não gostei de nenhum ponto dos temas abordados e nem da forma como eles foram tratados. Achei, no mínimo, vergonhoso pra cacete. Então fica aqui a minha sugestão de assuntos que poderiam ter sido perguntados. 1. Relação de vários presos condenados por corrupção ligados ao governo Lula e ao PT, incluindo alguns nomeados pelo próprio ex-presidente. Como o próprio Paulo Roberto Costa, que eu já citei aqui, presidente da Petrobras indicado pelo Lula. 2. Regulamentação da imprensa e a opinião dele sobre os regimes de esquerda sem liberdade de expressão pelo mundo, os quais o ex-presidente já simpatizou. 3. Crimes ambientais cometidos pelo PT como a usina de Belo Monte. 4. Opinião sobre as ditaduras da América Latina e por que ele apoia governos com as piores métricas econômicas, como da Argentina e Venezuela. 5. Enriquecimento ilícito bilionário de empresários como Eike Batista, Joesley Batista e Marcelo Odebrecht, com parcerias público-privadas durante o governo Lula e Dilma. 6. Banqueiros com lucro recorde durante seu mandato. 7. Escolha de uma equipe liberal durante o período de prosperidade do seu primeiro mandato, que ele tanto se orgulha, e o que ele pensa disso e se planeja repetir a dose. 8. Respeito à austeridade fiscal e contas públicas, e qual a importância da gente não inflacionar e imprimir dinheiro. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Se tiver alguma crítica, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em ler. Se você gostou do vídeo, deixa um like para incentivar mais análises políticas e se inscreve no canal.